Olá, gente! Então, senta que a história é longa. Todo mundo tem um nome e uma história para contar, né? Eu ainda não contei para vocês a minha. Para quem já me conhece há bastante tempo, sabe alguns flashes, né? Alguns capítulos da minha história, mas não conhece ela toda. Nem eu conheço ela toda ainda, porque ela ainda está em andamento. Mas eu venho aqui com vocês compartilhar um pouco da minha história. Eu me chamo Verusca Aires, sou psicóloga, formada pela PUC-Rio, fiz uma pós-graduação em terapia de família pelo Instituto Mosaico, continuei estudando porque eu adoro estudar, voltei para a faculdade para estudar educação infantil, né? Fazer uma especialização em educação infantil. Estudei mais um pouquinho até que cheguei, né, na minha formação mais recente, que é em educação especial inclusiva. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a estrada é longa, né? E quando eu me formei em psicologia, eu posso dizer que eu sou literalmente filha da PUC. Calma, gente, é apenas uma brincadeira, porque meu pai trabalhou na PUC e inúmeras vezes, né, assim como acontece com vocês, eu não tinha com quem ficar. Afinal de contas, minha mãe trabalhava no comércio e uma criança num comércio não combina. E meu pai trabalhava na biblioteca da PUC-Rio, da Gávea. Então, quando eu não tinha com quem ficar, lá ia eu para a biblioteca, junto com meu pai. E ele não trabalhava diretamente com o público, ele trabalhava com livros, diretamente com livros, única e exclusivamente com livros. Ele organizava os livros. Daí o meu fascínio pelo estudo e por livros. Eu tenho vários livros, tantos que muitos não cabem nem na minha casa, ainda estão na casa dos meus pais. Mas a PUC foi meu quintal, né? Lá eu cresci, lá eu aprendi a ler, né? Os gibis, aprendi a ler mexendo naqueles boletos, né? De pedidos que subiam pelos elevadores, né? Para que meu pai pudesse descer pelos elevadores os pedidos dos livros que os alunos estavam esperando, e eu adorava ajudar. Corria, né? Brincava com ele ali com aquele carrinho, andando com os livros para lá e para cá. Ele me colocava no carrinho e eu segurava os pedidos nas mãos, e lá ia eu procurando pelas estantes de um corredor imenso, gigante, e para mim aquilo ali era um parque de diversão. Ficar com meu pai era uma alegria muito grande quando não tinha alguém para ficar comigo, porque eu adorava o trabalho dele. Eu vibrava com o trabalho dele, né, com a companhia dele, e de descobrir aquele universo fantástico. Então, assim, eu cresci na PUC, me batizei na PUC, fiz a PUC, me formei lá 2 vezes, me casei na PUC e batizei o meu filho lá. Olha quanta história a PUC tem aí na minha vida, né? E eu me lembro de lá com muito carinho. É um lugar que, assim, eu posso dizer que é a minha segunda casa, né? Porque realmente eu tive muitas experiências importantes lá, né? Entre um estágio e outro, lá estava lá meu pai esquentando a minha marmitinha para que eu não pudesse chegar no trabalho sem comer. E ele é assim até hoje, gente, acredite nisso. Chegou? Tá chegando? Não só ele, como a minha mãe. Mas eu falo mais dele especificamente pela PUC, porque era o lugar de trabalho dele. E trago a PUC porque foi lá onde a minha história, né, profissional começou. Eu, desde pequena, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas. Hoje, falo mais do que antigamente, porque antigamente eu escutava muito mais, né? E aí, quando passei na faculdade,
eu pensei em fazer várias coisas, mas a psicologia veio e me encantou. E fiz psicologia, me formei, fui muito feliz, sou uma psicóloga muito feliz. E no meio do meu caminho aí, foram vários estágios, vários, gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar em comunidade, não foi fácil, eu era uma garota muito nova e trabalho em comunidade, para quem já trabalhou sabe que não é fácil, existem, além do risco, né, pessoal, existe questões emocionais que mexem muito com a nossa cabecinha, né, que a gente precisa trabalhar bastante. Trabalhei no Hospital Jesus, em Vila Isabel. A comunidade que eu trabalhei foi a Rocinha, né? O Hospital Jesus em Vila Isabel, que era focado única e exclusivamente com crianças. Eu precisava fazer um estágio na área hospitalar. Aprendi muito ali, né? Como ser humano e como profissional. Fiz grandes amizades, né? E até no manicômio judiciário eu já fui parar, né, para trabalhar essa questão institucional. E quando eu fui parar no manicômio judiciário, eu pensei assim, eu preciso de mais, eu quero ir além, eu quero um futuro diferente para essas crianças que estão chegando aqui, que vão chegar nesse mundo. Porque, olha, eu via cada coisa, cada entrevista que eu fazia, eu saía de lá pensando cada vez mais. Não é essa parte da psicologia que eu quero mais. Já trabalhei em RH, fazendo recrutamento e seleção de pessoal, já trabalhei na área clínica, mas o meu divisor de águas foi quando eu entrei no manicômio judiciário e presenciei várias cenas e vários depoimentos, né, de pessoas que tinham traumas, tinham medos, e que se talvez esses traumas e esses medos eles tivessem sido trabalhados na infância, talvez essas pessoas não estariam ali naquele momento. Então eu decidi entrar na área escolar. E quando eu entrei na área escolar, eu não saí mais. O meu primeiro emprego, eu vou guardar com muito carinho no meu coração, porque é uma casa branca, com janelas verdes, situada no Jardim Botânico. Não vou falar o nome dela aqui, mas com certeza as pessoas que estão me assistindo vão sentir bater o coração forte, porque o meu tá batendo forte. Mas vamos lá, vamos segurar. E aí foi o meu primeiro emprego. Entrei como estagiária. E a pessoa que me entrevistou, né, logo de cara eu já gostei da proposta e eu falei, nossa, é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com a saúde, eu quero trabalhar com criança, eu quero trabalhar com a prevenção, porque quando a gente trabalha com a criança, com desenvolvimento, com os despertares cognitivos, com a atenção, com o cuidado, com o acolhimento, com o amor, nossa, faz muita diferença. Lá na frente sai muito melhor, né? Eu posso dizer que não sai tão caro, porque quando você não tem uma base, você não tem uma raiz muito bem organizada, estruturada, elaborada, lá na frente a vida cobra, e a vida cobra de uma forma muito cara. Você tem que fazer tratamentos psicológicos, tratamentos com fono, tratamentos psiquiátricos, internações, e muitas das vezes isso pode ser evitado. E quando eu escolhi a escola, eu escolhi pensando exatamente nisso, né? Na educação. Educar não é fácil,
é uma tarefa difícil, é um trabalho de formiguinha. Eu sei disso porque além do meu trabalho na escola, que lá se vão 25 anos contando com os meus estágios, tem mais um pouquinho aí, mas é uma tarefa que te dá aquele, sabe, aquele clique, opa, eu vou despertar e eu vou continuar estudando para poder oferecer o melhor, não só para as minhas crianças, como para as minhas famílias, como para as minhas parceiras de trabalho, né? Porque quando você trabalha em escola, você não tem só a sua formação vem não só da faculdade, não só dos livros, vem da vivência. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 escolas fantásticas, cada uma com a sua filosofia, com a sua característica única, e fui muito bem acolhida em cada uma delas. Uma eu me encontro até hoje, lá se vão 12 anos, né? E quando a gente pensa nessa escolha, né, a gente pensa num crescimento, num amadurecimento, né? Nossa, quantas pessoas eu conheci, quantas famílias, quantas parceiras de trabalho, como a gente cresce junto, o quanto a gente evolui nessas trocas, né? Porque nós mudamos de lugares, mudamos de país, mudamos de trabalho, mas o que é realmente de significativo fica as memórias, ficam as trocas, ficam as histórias e a gente cresce. E quando eu escolhi a escola foi justamente por isso, para poder aprender junto com a nossa maior fonte de conhecimento, que são as crianças e as famílias. Eu aprendo todos os dias com as pérolas dos dias. Eu já falei sobre esse tema, pérolas do dia, com vocês. E são muitas pérolas que eles trazem e nos fazem crescer, né? O quanto as famílias, né, e as suas histórias tocam o nosso coração, tocam o meu coração e me fazem ressignificar enquanto pessoa e enquanto profissional, né? Porque não é fácil estar nesse lugar, mas estar nesse lugar hoje me faz trazer uma lembrança que também é difícil segurar a emoção. Quem me conhece sabe muito bem o quanto é difícil essa questão da informática, da comunicação no sentido virtual, né? E ano passado eu aprendi muito com a questão da pandemia, porque eu era uma professora, né, de caderninho, papelzinho, escrito. Nada dessa questão de computador, live, né, depoimentos. Fazia reuniões, sim, muito boas. Assim, né, aprendi a mexer com PowerPoint e outros programas, mas sair da sala de aula e de trabalhar com bebês tão pequenos, né, que no meu caso era de 1 a 2 anos, sair do concreto, porque eles são concreto, eles são sentidos, eles são corpos, são gestos, são movimentos, para ir para uma interação numa tela, eu me senti muito desconfortável, porque eu não conseguia essa interação. Sozinha eu não conseguia, mas eu só consegui essa interação porque eu tive a parceria das famílias. E eu tenho várias famílias a agradecer, mas tem 2 específicas que estão aqui no meu coração, no meu peito e que eu guardo, porque se esse projeto ele está acontecendo é graças a essas 2 famílias, essas 2 crianças fantásticas que eu tive a oportunidade de acompanhar particularmente cada uma e adequar as necessidades de cada família e estar junto com eles. E eu serei eternamente grata a vocês
por me refazer, por me reinventar, por não me deixar desistir e de acreditar que é possível sim trabalhar com bebês pequenos, sim, entre 1 e 2 anos. Isso pode e é fácil de acontecer quando a gente acredita. Quando a gente acredita, a gente vai longe e as famílias acreditaram em mim. A minha diretora acreditou em mim. A minha coordenadora acreditou em mim. E a minha família acreditou em mim. A minha base me levantava quando eu precisava. Então, eu não tenho palavras para agradecer esse momento a essas 2 famílias específicas, porque elas me trouxeram um novo olhar, um olhar digital, um olhar onde eu tenho tanto conhecimento, tanta coisa guardada dentro de mim. Por que eu vou esperar a turma que vai vir com 12, com 13, com 15, com 18 para trocar o conhecimento? Por que eu não posso fazer isso abrindo um canal no YouTube, abrindo uma conta profissional no Facebook, no Instagram e falar dessas experiências, dessas vivências, de poder compartilhar mesmo, né? Nesse sentido de a gente aprende junto. E eu aprendi junto com eles e continuo aprendendo todo dia, porque a nossa aprendizagem, ela é diária, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho, né? A forma como falar, o enquadramento do vídeo, a duração do vídeo, o estudar, buscar novas formas de poder falar de um assunto de formas diferentes, porque pode ser atrativo para um grupo, mas para um outro grupo pode não ser tão atrativo assim. Então, como fazer? Estudando, estudando e estudando, se doando, porque educar é servir, né? Servir ao próximo, né? O quanto a gente aprende, um dos ensinamentos de Deus, nós estamos aqui para servir. Todos nós somos irmãos e os irmãos, eles precisam partilhar. E eu venho aqui partilhar a minha história, partilhar a minha escolha, né? E agradecer a cada um que passou pela minha estrada. Porque pela estrada eu vou, mas a estrada eu também sou, assim como vocês são, né? Segundo Almir Sater, essa música é maravilhosa, ela é fantástica, ela é, assim, inspiradora, porque ela fala desse processo de transformação, né? Da importância da gente seguir em frente, tocar a vida, né? Eu poderia ter parado, opa, peraí, esse negócio de computador, de celular, de aula ao vivo, aula online com bebê não vai dar certo. Onde é que eu assino a minha carta de demissão que eu não quero continuar essa história? Não, eu falei, não, peraí, se veio com algum propósito. E eu abracei o propósito. E transformei, né? Fui resiliente. Gravei um vídeo falando sobre essa questão da resiliência, mas depois eu volto aqui e falo mais um pouquinho sobre ela, porque literalmente renasci quase uma fênix das cinzas, porque mexeu, gente, mexeu, bateu forte no coração quando eu tinha uma turma de 11 alunos completamente adaptados em 7 dias e de repente, por questões pessoais, financeiras, de acreditar, de não ter com quem deixar, cada um com a sua particularidade, super respeitei, não continuaram. 2 seguiram a estrada comigo. E eu segui firme e forte nessa estrada,
graças à minha família e as pessoas que estavam junto comigo, né? Minha rede de apoio. Não vou citar nomes porque elas sabem, eles sabem exatamente quem são. Então, fui resiliente, me ressignifiquei, me realinhei, fiz terapia, não fiquei bem. Porque você trabalhar numa câmera, conversando com alguém que está lá do outro lado, gravando vídeos, né? Visualiza, não visualiza, faz atividade, não faz atividade, entra, não entra. Nossa, olha quanta coisa. Hora de aula ao vivo, barulho acontecendo, filho correndo. E sem contar com medo, né? Desse grande fantasma que é essa doença que até hoje nos assusta, mas que hoje a gente consegue perceber de uma forma diferente. Ela veio para a gente para trazer novos significados para a gente de vida, novos olhares. Lembra do olhar? Da gente abaixar e olhar olho no olho um do outro? A máscara, ela veio, ela tampou o nosso sorriso. Mas por que a gente não pode sorrir com os olhos? Eu também já contei para vocês que os olhos, eles são o espelho da alma. E olha, gente, a gente entra lá dentro e percebe tudo direitinho. Esse é um exercício que para mim foi muito tranquilo, porque quando você trabalha com crianças muito pequenas, é o seu olhar que ela busca primeiro, é a sua expressão facial que ela busca primeiro. A máscara hoje em dia é um detalhe, né? Quando eu retornei ao presencial, eu pensei, nossa, como vai ser? Eu tive dificuldades, eu aumentei o meu tom de voz porque eu falo muito baixo. Eu tive que aumentar o meu tom de voz, mas eu aprimorei o meu olhar. E eles também aprimoraram o olhar deles, aprimoraram a audição deles. Você não precisa gritar para ser entendido, você apenas precisa querer se comunicar, fazer se comunicar. E você usa gestos, você usa o seu olhar, né? Porque o olhar, ele diz tudo, ele pede licença para entrar no seu mundo. Cabe você deixar ou não. Então, eu aprendi muito com essa questão da pandemia, de reorganizar um planejamento, de reorganizar uma aula, de treinar. Imagine você treinar só auxiliar a sua parceira de trabalho lá do outro lado, né? Como é difícil, né? Vamos lá, eu tô aprendendo aqui, você vai aprender aí, eu preciso de você, a gente vai estar junto. E de como era bacana poder ver a alegria das crianças que entravam junto com as suas famílias, né? Eu mirei na lua, mas eu acabei acertando as estrelas. E que estrela, que constelação, né? Que constelação! E quando eu falo de constelação, eu falo de constelação familiar. Porque sem as famílias, nós não conseguimos nada. Nem no presencial, sequer no virtual. Então, se hoje os meus alunos que estavam no período virtual encontram-se no período presencial de forma brilhante, é graças a essa constelação familiar, a essa raiz, essa base, esse alinhamento que a gente conseguiu conquistar no ano anterior, no ano de 2020. Eu posso contar para vocês o quanto foi importante esse momento, de quanto foi significativo, né? Ajustar, alinhar, caminhar, não desistir, né? Mesmo que fosse longo, fosse pesado, mas por isso que eu tô aqui, para poder compartilhar as histórias, compartilhar as descobertas, compartilhar, enfim, um pouquinho de mim, né?
Tem eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas assim que eu lembrar eu vou colocar embaixo no feed, né, de histórias, de notícias, que cada um de nós carrega consigo um pouquinho do que é nosso e quando vai, deixa também um pouquinho do que é seu no outro, né? Então, nós nos completamos. Os nossos alunos levam um pouquinho de nós e nós trazemos para nossa casa um pouquinho dos nossos alunos, um pouquinho da vivência da família deles. E isso é que faz a grande diferença. Esse é que é o grande diferencial na questão da educação. Então foi por isso que eu, Verusca Aires, escolhi trilhar, caminhar nessa estrada. Não somente no presencial, como também no virtual. Então, é um projeto novo que está nascendo e que eu fico muito feliz de poder contar com a interação que eu tenho contado. Como é bom poder resgatar junto com vocês as memórias, ter esse registro, remexer, né, no nosso cérebro as aprendizagens, né? Lembrar as dificuldades. Opa, peraí, eu já passei por isso. Agora acho que eu posso fazer de uma forma diferente, né? E é assim mesmo. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade neuroplástica. Então, ele é altamente adaptável. A gente consegue se adaptar a esse sistema. A gente consegue se adaptar, se reinventar, se ressurgir o tempo todo. Basta a gente desejar. E quando a gente deseja com muita força, a gente consegue alcançar. E não é uma questão de tempo, né? Ah, já se passou o meu tempo, eu não vou conseguir. Não. Hoje eu tenho 46 anos e eu ainda tenho muita coisa para aprender. Mesmo que eu tivesse 60 ou 80, quantas pessoas a gente não vê por aí começando a se alfabetizar, a escrever o seu nome, a ler, a se formar em grandes médicos, em grandes professores, advogados. Nunca desistam. Desistir jamais, né? Nunca, jamais. E eu gosto muito de uma frase do Rei Leão que fala, né? Do Hakuna Matata. Tudo bem, sem problemas. Não deu para ser agora, pode ser depois. O importante é que seja, que aconteça, que não deixe de existir, né? Tem uma fábula muito interessante que fala sobre a lebre, a tartaruga e a pedra. Tem dias que nós somos lebre, tem dias que nós somos tartaruga, mas nunca, jamais, em tempo algum, seja pedra. Não pare, não desanime, levante e continue a sua caminhada, porque vocês têm muito que aprender, assim como eu continuei a minha caminhada. Eu vim numa velocidade de lebre, cheguei a um tempo tartaruga, quase virei uma pedra, mas eu tinha motivo para seguir em frente. E eu pensava assim, não, vamos lá, vamos levantar, vamos reerguer e vamos seguir em frente. Então hoje eu estou aqui agradecendo a oportunidade de poder dividir, compartilhar, resgatar essas histórias e os conhecimentos que eu tive pela vida, né? Agradecer as famílias que eu tive a oportunidade de conhecer, a minha família, agradecer as minhas crianças, que são os meus grandes mestres. Eu tenho vários, adoro vários, né? Tenho grandes leitores, mas as minhas crianças são os meus grandes mestres.
são as minhas grandes molas, né, que me impulsionam a seguir adiante, a seguir em frente e a não desistir, porque a gente quer a saúde, a gente quer o desenvolvimento, a gente quer um mundo melhor, um mundo mais irmão. Então, essa é apenas uma palhinha da minha história para vocês. E olha, gente, vou contar um segredo. Eu estava ansiosa e eu fiz recentemente um curso sobre ansiedade com a Juliana Lotúmulo e o Robson Ramos, né, para falar sobre essa questão de ansiedade. E antes de gravar esse vídeo, eu estava resistente e ansiosa, pois é uma história que traz, né, vem lá do fundo. Eu trouxe coisas que veio lá do fundo do baú. E quando eu comecei a gravar, eu falei assim, eu vou chorar no meio do caminho, não vou conseguir continuar a contar a minha história. Mas graças à terapia, que a gente precisa se conhecer, a gente precisa do autoconhecimento, e graças à meditação e ao apoio da minha família, eu consegui chegar até o final desse vídeo contando um pouco da minha história e das minhas escolhas para vocês. Então, gratidão a todos, muito obrigada por fazerem parte da minha história e continuem me seguindo, porque eu tenho muito mais coisa para contar para vocês. Combinado? Um grande beijo. Tchau!